Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. É o versículo 14 do capítulo 12 do livro do Êxodo. É uma referência, aliás, é um texto legislativo do povo judeu. O Pesach, ou Páscoa, traduzido para o português, era uma festa pastoril que celebrava uma passagem. É o significado do hebraico Pesach, do português Páscoa, a palavra passagem. Para os agricultores que viviam aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, até mais, era uma festa, porque do inverno para a primavera, as pastagens e as folhas e os frutos começavam a aparecer. Então, para o povo que podia até ter passado fome, ter morrido algum animal por um inverno rigoroso, agora começavam a celebrar o início da vida. Aos que tivemos o privilégio, a experiência de viver no hemisfério norte, diferente da gente, as estações lá são exatamente muito bem delineadas. Então o inverno é o momento da seca. Nenhuma árvore consegue conter nenhuma folha. Quando chega a primavera, que é exatamente a passagem que vai se realizar nos próximos dias, a natureza começa a mostrar a sua exuberância. E pela metade da primavera, a vida se enche de força e de vigor. Alguns séculos depois, os judeus passaram a experimentar uma coisa ruim. Eles foram escravos no Egito. Então Moisés, a leitura que vamos ler no sábado aqui nessa igreja à noite, como assim no mundo inteiro, a libertação do povo numa noite os tirou do Egito e os levou para a terra prometida. Ou seja, os hebreus fizeram também uma experiência de passagem. E aqui no capítulo 12 do livro do Êxodo, a leitura lida hoje, como eu disse, um texto legislativo, se determina como é celebrada a festa da Páscoa. Então esse dia se torna uma festa memorável. Aos que estivemos juntos no domingo de Ramos, de manhã ou à tarde, recordaram a catequese que foi feita sob a palavra hebraica zikaron, que é exatamente, quando você vai no original hebraico do livro do Êxodo, você vai encontrar essa palavra aqui no versículo 14 do capítulo 12 do Êxodo. Uma festa de memorial ou memorável, porque ela atualiza aquela experiência que todo judeu viveu, que os seus antepassados viveram, da escravidão na terra do Egito para a liberdade lá na terra prometida. Já na primeira carta de Paulo aos Coríntios, relatando a experiência que ele viveu, o apóstolo diz então: todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, Jesus também, naquela derradeira ceia, algumas horas antes de morrer, institui e transforma, rememoriza, atualiza para os seus discípulos, os 12, aquela mesma experiência que eles, os seus pais, os seus avós e todo judeu faz. Mas agora o sinal é diferente. O pão que eles comem, o vinho que eles tomam, não mais vai ser tomado na presença do Mestre e do Senhor, mas vai ser tomado na ausência do Mestre. Então,
todas as vezes que nós, hoje, 2000 anos depois, celebramos em cada missa, ou seja, em cada pequena capela, pode ser do interior, de qualquer lugar desse Brasil, em qualquer basílica ou nas mais grandes e mais bonitas catedrais do mundo, em cada missa nós estamos de novo celebrando a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. É exatamente essa palavra que nós repetimos na resposta da instituição e da narrativa da ceia e da consagração em todas as missas. E é este memorial que nós precisamos hoje colocar no coração, também em forma de pergunta. Por que deixamos de valorizar, ou porque nós não conseguimos trazer de novo para a vida dos mais jovens e das pessoas a centralidade absoluta da Santa Missa? A missa, se alguém um dia te perguntar, porque está curioso, se algum dia te perguntar porque está aprendendo na catequese, mas mesmo que seja uma pessoa adulta, se alguém que é de uma outra igreja, ou alguém que vai perguntar para você, mas fulano, por que você vai à missa todo domingo? Porque vê você sair de casa, observa você se preparando, percebe que você marca a sua missa no horário que você vai participar, e depois você marca os outros compromissos do final de semana, ou até você desmarca compromissos familiares, afetivos e sociais, porque quer estar na missa. Se alguém te perguntar por que você faz isso, você responde só assim: se você não decorou esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, se você não estudou teologia, se você não lembra da sua catequese, você só diz assim: porque cada missa o céu desce na terra. E como é que eu vou perder estar no céu? Como é que eu vou deixar de participar de uma experiência de eternidade? As pessoas estão deixando de entender ou de sentir isso. Negociam a missa como um passeio. Negociam tantos horários de missa como temos numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, por qualquer outra coisa. Muitos dizem: estou muito cansado, trabalhei a semana inteira, não aguento sair da cama ou sair do sofá. Talvez não seja mentira, talvez seja verdade, porque a nossa civilização moderna se estrutura não a partir da graça de Deus, mas estrutura toda a montagem de uma cultura inteira em cima do dinheiro e não em cima da graça de Deus. Não somos mais uma sociedade religiosa, não vivemos mais uma cultura cristã, infelizmente, mas uma cultura pós-cristã, aonde horários, compromissos, prioridades e o tempo são geridas e processadas a partir de prioridades que não são a centralidade de Deus. Mas nós vivemos experiências de morte, de luto, de tragédia, de dor, e nessa hora é um tanto de gente que reza e que liga para a gente e fala assim: vovó, você que vai à missa sempre, mãe, você que vai à missa sempre, reza para mim. As mães, as avós, os avós, os tios, os padrinhos e madrinhas, por um segundo tem vontade de dar um tapa na cara do filho preguiçoso, do neto que não vem à missa. Essa vontade passa rápido, ainda bem, né? E a gente se enche de compaixão e a gente fala: pode deixar, meu filho, pode deixar, meu neto, eu vou rezar. Mas isso não nos exime de continuar perguntando se vivemos a experiência desse memorial, se hoje escutamos do apóstolo: todas as vezes que bebemos deste cálice e comemos deste pão, proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha, e vivemos uma experiência de céu.
O que acontece na nossa catequese? O que acontece nas nossas famílias que a gente não dá conta mais de falar isso? Eu não sei quantas vezes eu disse, se foi uma, se foi duas, se foi 5, se foi 1000 vezes na catequese de Crisma, nessa paróquia, em todas as paróquias que eu passei. Por que não conseguimos explicar a missa para os nossos jovens? E por que não conseguimos encantá-los para estarem conosco todos os domingos? Vem a avalanche do 2º grau, do 3º grau, e foi a pergunta que eu fiz aos coroinhas, todos estudam no Santo Agostinho aqui, perguntei assim: vocês já se descansaram da aula? Todos disseram: não. Ainda não. Mas não tem como descansar, porque é um absurdo, é uma avalanche de coisas a fazer, de preocupações a colocar, mas na hora do aperto, todo mundo corre para Deus. É na hora da prova, é no final do ano, é no vestibular, é depois que sabe que pode ou não ficar de dependência, mas é preciso de novo recordar que no Evangelho de João, esse memorial ganha uma outra dimensão. E aí eu chego no Evangelho do lava-pés. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. O manto, para o judeu, era sinal de que ele era o servo, ele era o anfitrião, ele recebia os convidados. O avental e a toalha eram a roupa do escravo. Era impensável que qualquer pessoa tirasse o manto e colocasse o avental. Portanto, não é um absurdo que nós imaginemos a atitude de Pedro: Senhor, tu não me lavas os pés. Não faça isso comigo nunca. Os outros discípulos talvez não tiveram força para poder replicar Jesus, porque era um gesto impensável. O manto, símbolo do senhorio. O avental, que não era dado naquele dia, no memorial da Páscoa, nem para um escravo judeu fazer. Algumas ceias tinham sempre o lava-mãos, outras tinham também o lava-pés. Nesse momento, Jesus então estabelece para nós uma outra passagem. Nós estamos então falando de passagens. O Pessach antigo dos judeus, a passagem da Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa cristã, a Páscoa, o memorial, que é a missa, hoje celebrada e trazida, atualizado então, aquilo que Jesus fez. Mas agora, a passagem existencial. Eu só vou conseguir mergulhar na experiência de Deus quando eu também tiro o meu manto e coloco o avental. Manto da soberba, da arrogância e o manto do poder, e visto o avental da humildade e do serviço. Jesus sabia que naturalmente aqueles 12, que depois foram 11, depois de novo 12, e que se transformaram em muitos, teriam a vida inteira, como nós temos hoje, a vida inteira, a grande tentação do poder. Todos nós vivemos constantemente uma tentação de poder e de soberba. Adoramos ocupar lugares especiais. Isso é muito tentador para cada um de nós, porque nos transforma em mais do que achamos que somos. Então ele precisou realizar no coração daqueles uma outra Páscoa, a Páscoa do despojamento para o serviço humilde, dizendo: se você não fizer isso comigo, você não vai ter parte comigo. Então eu termino convocando a todos e a cada um de nós para que a gente também faça hoje umas perguntas. Que passagens nós estamos precisando fazer? Eu acho,
rezando muito, que precisamos fazer muitas passagens, precisamos realizar muitas Páscoas, precisamos viver ultrapassagens até, tirar do coração um tanto de coisa velha, tirar da mente muito lixo, lixo de informações, lixo de rancores, lixo de muita coisa acumulada, e fazermos de coração aberto também uma passagem. Deixar o que é velho, o que é antigo, o que não serve, o que não funcionou, o que não adiantou, o que não cumpriu promessa, o que não resgatou, o que não foi bom, e deixar para trás, para de novo, abrindo a oportunidade que dá a espiritualidade da Páscoa que começamos nessa noite. Agora à noite já começa a nossa Páscoa, porque a Páscoa também inclui o beijo da cruz que vamos fazer amanhã às 15 horas, inclui também o jejum que eu espero que todo mundo faça, inclui também a abstinência que podemos escolher fazer, inclui também um gesto de piedade e misericórdia, como vamos propor numa via sacra, inclui o sábado, não uma correria para fazer muita coisa, mas ainda um repouso, um descanso, um momento de reflexão, de leitura, de meditação, para à noite ver a luminosidade da ressurreição acontecer na nossa vida. Mas é preciso se perguntar: o que eu preciso deixar para trás? A minha tentação, que não é pouca, era de dizer um monte de coisa. A minha tentação chega a coçar na minha garganta, chega a, como uma pipoca quente na panela, dizer um monte de coisa que é preciso deixar. Mas é muito importante que cada um saiba qual é o seu Pesach, a sua Páscoa, a sua passagem, a sua ultrapassagem, para entrar de verdade neste memorial, nesta ceia, com o coração aberto. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Hoje o Papa Francisco beijou pés de 12 pessoas presas, e eram jovens, numa penitenciária para menores infratores na periferia de Roma. Ele fez o mesmo gesto 10 anos atrás, só que numa penitenciária de adultos. Quais os pés precisamos beijar? Quais as passagens precisamos fazer para que se rasgue um coração de durezas e se coloque de novo um coração de carne, como nós rezamos 41 dias atrás, na quarta-feira de cinzas? Senhor, nos ajude a viver essa Eucaristia, instituindo então essa belíssima oportunidade de memorialmente, de novo, pelas mãos de um sacerdote, experimentar o céu na terra, e completando essa experiência, fazer o gesto eucarístico do serviço àqueles que mais precisam.